Vamos lá então para o último episódio do PampaCast nessa primeira temporada, o podcast de empreendedorismo e inovação do Pampatec, mantido pela Unipampa como um ambiente de inovação. E este podcast tem o patrocínio de Agendei Quadras, Sicredi e EGD Energia, que viabilizam para que a estrutura fosse possível. Então, para encerrar a primeira temporada, convidamos José Antônio Menezes, o Zeca Menezes, presidente da Sicredi Essência, que é um dos maiores apoiadores das iniciativas de empreendedorismo e inovação. Então, vamos lá para o nosso bate-papo. E aí, Zeca, onde nasceu o Zeca, o que o Zeca faz aqui na região do Pampa? Vamos começar pelo início, né? Muito obrigado, Everson, pelo convite. É uma satisfação de poder contar um pouco da história pessoal, que se confunde muito com a história do Sicredi, né? E o que o Sicredi vem fazendo, que eu acho que é muito inspirador para as pessoas, quando se fala em inovação, em empreendedorismo, né? Eu sou natural de Rosário do Sul, né? Toda a minha vida, minha atividade ali, meus familiares são dali. Minha família é muito ligada ao campo, né? O pessoal assim, que morou no interior a vida inteira, né? Como a gente diz aqui na campanha, né? Ou para quem nos ouve nos outros estados, na roça, né? No Espírito Santo agora é na roça. Né? Na roça. E a partir da minha vivência, depois fui estudar, puxei aí por eu ter vivido aí minha adolescência, minha infância no interior, fiz faculdade de medicina veterinária. Se olhar hoje não tem muito a ver com o sistema financeiro, né? Mas aí depois, durante um período depois que eu me formei, eu trabalhei num frigorífico lá em Rosário, fui gerente do frigorífico. Não trabalhei na minha área como veterinário. Aí gerenciei e ali em 1990 surgiu ali na época Crediros, né? Como em Alegrete tinha Credial, um convite para participar da diretoria lá na época. A diretoria que é eleita, ser parte do conselho. E normalmente naquela época tinha um cargo que era diretor de crédito rural. Nós tínhamos as cooperativas, elas nasceram dentro das cooperativas agropecuárias. Então o presidente, os diretores, normalmente eles eram os mesmos. E a formação dos dirigentes naquela época normalmente era veterinários, agrônomos, administradores. Então eu fui convidado e fui eleito em 1990 e entrei numa época que o Sicredi então começou a investir muito na capacitação dos seus dirigentes, né? Então a gente ia para a escolinha, ia para a sala de aula, tínhamos os seminários lá em Porto Alegre, em Gravataí, né? Seminários de freiras e de padres, a gente ia para lá e ficava 3, 4 dias lá. Imersão, como você chama hoje. Imersão completa, né? Então totalmente diferente da estrutura que se tem hoje, né? Então fomos aprendendo aí a gestão do Sicredi, digamos, isso foi o início da caminhada lá atrás. Mas que bom, e acho que é importante, né, dentro do público que nos assiste, explicar o que é efetivamente cooperativismo e por que uma empresa no sistema cooperativo é diferente de uma empresa, quer seja ela um banco ou uma indústria de arroz, como era na nossa região, ou uma cooperativa, não é um frigorífico, né? O que é de diferente, assim, o que tu enxergou, o que tu entendia naquela época e por que participar da cooperativa, certo? Assim, cara, eu estou aqui e vou ir lá participar da cooperativa, porque tu virou associado da Crediros, eu quero entender o início e o que tu entendeu do conceito de cooperativa. Uma cooperativa normalmente ela surge nos momentos de dificuldade, né? Então aí as pessoas se reúnem para poder realizar algo que elas não conseguem fazer sozinhas. E aí já vem talvez o primeiro, intuitivamente, né, do olhar de empreendedorismo ou do desafio, é aceitar esse desafio, né? Porque eu trabalhava numa empresa, eu pedi aumento e fui demitido, né? E aí surgiu a oportunidade. É uma coisa nova, o cooperativismo agropecuário ele já era muito forte na região. Mas o decrédito era uma alternativa que se apresentava porque nós vimos de um esgotamento do modelo do Estado prover à sociedade, né, dos recursos que ela precisava. Esse modelo ele foi muito forte nos anos 70, onde o
o Estado, né, o governo federal, ele investiu no desenvolvimento do agronegócio através das cooperativas agropecuárias e por meio dos seus bancos públicos, né? E aí esse modelo esgotou, então ressurgiu o movimento, liderado pela Federação das Cooperativas de Trigo e Soja, a FECOTrigo, né, hoje atual FECOAGro, incentivando para que o produtor, porque a nossa origem era a cooperativa de crédito rural, né? E só podia trabalhar produtores rurais e cooperativas agropecuárias que poderiam se associar. Então, olha, despertou assim, nós temos a produção, nós temos o recurso que circula, mas a gestão não está na nossa mão. Então, isso que foi a batida, né, o principal motivo que levou à retomada do cooperativismo. Mas se a gente puxar um pouquinho na história, nós tínhamos um exemplo... Porque no Rio Grande do Sul já é mais antigo do que Sim, a cooperativa mais velha da América Latina é Nova Petrópolis, que é de pioneira, que tem 120 anos. E nesse período, até o início dos anos 60, nós tínhamos 65 cooperativas aqui no Rio Grande do Sul, atuando fortemente lá nas suas comunidades, né? Como cooperativa de crédito rural, como caixa rural. O nome não importa, que ele foi baseado no modelo alemão, né? Mas nessa época, mais de 100 anos atrás, não tinha uma lei específica do governo, ou o governo já regrou logo no início? Como é por isso eu tô perguntando, como é que é diferente essa empresa, né? Como é que o ela governo, foi? em alguns momentos, ele tinha algum acompanhamento pelos seus ministérios, né? E quando entrou o regime militar em 64, foi aí que teve a primeira lei, né? Foi reformulada a lei do crédito bancário, a lei do crédito rural, e a lei das SAs também, a lei do crédito rural e a nova lei do Sistema Financeiro Nacional. Então aí já teve um regramento e essas 65 cooperativas, elas praticamente entraram em autoliquidação, em autofagia. Tiveram que se adequar à nova lei. E das 65 sobraram 13, que sobreviveram esse período do Estado, digamos, das cartas, né? Eu sempre digo que você não entra no mérito. É uma proposta de trabalho. Então, eram os entes públicos, os bancos oficiais, então não tinha um estímulo forte à iniciativa privada. Aí vamos retomar esse modelo que foi muito importante lá atrás. Então foi, digamos, o ressurgimento do novo cooperativismo, que foi em 1980, com a criação de uma central. Dessas 13 cooperativas, 9 criaram a central e aí foram conhecer os modelos em Portugal, Espanha, em relação à cooperativa de crédito, né? De crédito, isso, sempre cooperativa de crédito. Foi criada a Cooperativa Central de Crédito Rural do Rio Grande do Sul. Aí foram conhecer esses países, como eu falei, mais a Holanda, França, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, e foi aí a retomada. Então, as nossas cooperativas aqui na região, todas elas foram fundadas em 1981. Temos 42 anos, algumas um pouquinho mais tarde ali, né? E a gente viu que o modelo deu certo, né? Então, essa retomada foi um dos primeiros pontos. Bom, acho que é legal, vamos enfrentar esse desafio, porque não tinha nada, né? A remuneração praticamente não existia, tinha que ter uma outra atividade. E aí, a partir das formações... Era quase como uma associação dos amigos de alguma coisa, tipo, não tem remuneração porque era uma associação. Por exemplo, aqui, pegando o exemplo de Alegrete, a CAAL, o presidente da CAAL, normalmente era o presidente do Sicredi também. Então, a CAAL já era uma empresa forte que remunerava o seu presidente. Então, ele emprestava o nome dele para ser presidente da Credial, né? Então, foi assim a retomada. E depois ali nos anos 90, assim, já mudou um pouco. Profissionalizando. Começando a profissionalizar. E aí nessa capacitação que a gente teve, né, uma formação básica ali, né, de balancetes gerenciais, contabilidade, as questões de gestão propriamente dita, né? E depois sim, hoje tem cursos todos estruturados, né? Visitas a países também para conhecer esses modelos foram muito importantes, né? E aí viramos profissionais de mercado, né? Depois eu fiz uma gestão em cooperativa, uma pós-graduação em marketing e recursos humanos também, né? Vamos especializando aí. E aí nós tínhamos a função executiva, né? Hoje tem essa separação, são profissionais contratados, mas nós éramos diretor-presidente, diretor-vice-presidente, com cuidar da análise de crédito, deferimento de crédito, né?
Então, tu diz, tipo, os próprios associados em algum momento exerciam a diretoria executiva. Normalmente o presidente, o vice, né, que tinha essas funções, ou lá atrás, quando tinha os 3 cargos, presidente, diretor administrativo e diretor de crédito rural, que foi a função que eu entrei em 90. Né? Mas foi um desafio muito interessante, né? Hoje você tem uma facilidade para fazer acesso à informação. A informação, tudo, né? Foi muita doação, né? no começo. Lá, né? Não, é importante a gente colocar isso, que também, especialmente essa geração que está na faculdade hoje, ela teve acesso a uma informação mais fácil do que a gente. Mas o que é importante, que a gente tem sempre lembrado, que é retomar esses conceitos. Isso é antigo, mas não tem nada muito mais moderno do que outra tecnologia de fazer negócios que é mais justa, mais compartilhada. Você fala, vamos a outros conceitos, né? O compartilhamento, o capitalismo consciente, tá? E tu vai olhar, o cooperativismo veio com eles desde sempre, né? O conceito ele é muito moderno, né? Que cada um conforme a sua participação, né? Uma gestão democrática, quando se puxa o viés do capitalismo consciente, né? Que a gente olhar um pouco mais as questões de sustentabilidade, olhar as ODS, isso aí tudo o cooperativismo pratica desde sempre, né? Muito tempo, né? Então, quando tu tens uma oportunidade de integralizar capital, né? Para formar patrimônio, isso é aberto, né? Eu posso colocar hoje na nossa cooperativa R$20 por ingresso, né? E quando distribui, então, conforme for a minha movimentação, maior vai ser a minha participação no resultado. Isso é um capitalismo, né? Distributivo e inclusivo, né? E importante também desse olhar de desenvolvimento, que é o recurso aqui da região, que ele fica aqui. Eu queria que a gente desse uma aprofundada nisso, né? Porque aqui no Pampatec a gente nasceu com essa missão. É um órgão da universidade, da Unipampa, criado para incentivar que não só alunos da Unipampa, a gente não incentiva só alunos da Unipampa, a comunidade como um todo, mas quem quer empreender, né? E quem quer empreender com suporte, com orientação, né? Que a gente se dê as mãos aqui e se ajude, né? E nesse momento a Sicredi, a Sicredi como cooperativa também olha muito para essas iniciativas, né? Não dá para ter lucro sozinha, né? A cooperativa tem muito isso. O meu entorno tem que estar bem e eu tenho que voltar de alguma forma, incentivar o entorno para que todo mundo cresça junto, né? Na concepção ela não visa lucro, né? Ela tem que ter resultado, uma sobra positiva para crescer e para reinvestir, né? Além do parte que ela distribui, né? Então, por isso que tu falaste muito bem, ele é muito moderno, né? Ele é inclusivo. Nós estamos agora nesse projeto de expansão do Espírito Santo, né? Parece que nós estamos chegando lá, tem gente de fora para abrir um negócio para levar o dinheiro daqui. Pelo contrário, né? Num primeiro momento, a cooperativa ela fez investimentos lá nas agências, começa emprestando, né, recurso, né? E depois ela entra lá nessa participação, digamos, do PIB bancário para ajudar a gerir esse recurso que está lá, para que ele não saia. É um dado muito importante quando a gente fala desse viés do desenvolvimento local, né? E aí um dado financeiro. Hoje, em torno de 52% dos depósitos, que são os dinheiros das aplicações e do conta corrente do país, 52% dos depósitos do país são investidos em crédito Rio, São Paulo e Minas. Imagina quanto recurso das pequenas comunidades, dos pequenos municípios e de outros estados, né? Vai estar no meio, tem Paraná, Rio Grande do Sul, os Mato Grosso, que o recurso que é captado, né? O recurso que é captado lá, ele vai, 52% dele aplicado, né, de todo esse PIB nesses 3 grandes estados, né? Então, quando entra uma cooperativa administrando a economia local, ela faz com que esse recurso fique lá. Caderneta de poupança. Só para a gente entender melhor, então, o modelo. Apesar de tu ter uma central, né, tipo como tu falou, as cooperativas se juntaram e formaram uma central.
mas o dinheiro não vai para a central, diferente de um banco, mesmo que banco público, o Banco do Brasil, Cascão, o dinheiro vai para o centro, necessariamente, Brasília, São Paulo. O dinheiro depositado em Alegrete, mesmo no banco público, não fica na cidade. Grande parte ele sai, né? E enquanto que, mas como que é a cooperativa? A gente tem uma central, mas a central não é a que fica com o dinheiro de cada comunidade. Como é que funciona isso? Hoje o Sicredi ele está estruturado em 5 grandes centrais que atuam em mais de um estado, né? Na origem era por estado. Hoje a nossa central Sicredi Sul-Sudeste atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas e Espírito Santo. Então essas 5 centrais elas coordenam, né, as cooperativas singulares, que são as da base. Nós somos hoje 105 cooperativas no Brasil que estão abaixo dessas 5 centrais. A central ela cuida da fiscalização, da auditoria, do controle interno, que é por obrigação, né? O Banco Central repassa essa atribuição para as centrais. Aí toda a formação, desenvolvimento, acompanhamento da gestão é a central que faz. Método de trabalho. O logotipo, o desenho, essa parte. É isso que ela acompanha, assim, ela faz as auditorias direto. E ela tem um orçamento para fazer esse serviço. Para custar o administrativo. E esse orçamento é bancado pelas cooperativas. Então, as centrais não distribuem produtos, ela não tem fonte de receita. Então, ela é paga por nós para coordenar. E toda a coordenação também política, né? Política no sentido de representatividade. As cooperativas singulares é que fazem essa gestão. Então, todo o recurso que é captado aqui em Alegrete, por exemplo, ele fica aqui. E, pelo contrário, através das nossas centrais, hoje nós temos um banco de cúpula que vão no mercado para buscar dinheiro para aplicar aqui. Hoje, por exemplo, o dinheiro do BNDES, para as linhas de investimento. Nós temos um banco de cúpula, o Banco Sicredi, que vai lá no BNDES pegar esse recurso e repassa para as cooperativas. Tem bancos privados, né? A gente chama até banco de asfalto, que não tem uma atuação no crédito rural. Eles são obrigados a emprestar um percentual dos seus recursos em crédito rural. Então o nosso banco vai lá e capta, faz uma operação no mercado interfinanceiro, vai lá, pega X milhões lá, né, para emprestar no interior. Então, pelo contrário, através da cooperativa vem recurso de fora para ser investido aqui, né? Então, e o que é, digamos, o que sai, não é bem o que sai, né? O dinheiro que tu tem que manter na liquidez, que é para pagar a movimentação ali dos cartões, os saques, o que está sobrando, ele é aplicado no mercado financeiro em escala. Então aí junta de todas. Quando convém a gente para ficar um bolo maior e aplicar tem uma rentabilidade maior. Mas isso ele está disponível a toda hora, né? Porque ele não pode ficar parado. Sim. Esse dinheiro que contabilmente ele está aqui com a gente, ele está investido com o ganho da escala. Né? Então, e o mais importante agora eu como associado, né? Pessoalmente como associado. O primeiro é a possibilidade de eu poder ir numa assembleia e mesmo que o meu voto não ganhe sozinho, tipo, eu sou contra, uma vez for, vamos construir a nova sede da agência tal. Vamos alugar e não vamos comprar daí. Tipo, o pessoal, mas eu não entendi por quê. Tu vai lá e pergunta, tu explica e tal. Então, essa sensação de que tu influencia de alguma forma, é ouvido e decide o que vão fazer com o teu dinheiro, é muito... a gente fica muito tranquilo do que está acontecendo porque tu está opinando, está participando de alguma forma, está sendo transparente o que faz com o teu. Diferente quando tu coloca, como diz, num banco que tu não sabe quem é o dono, quem fala, é do governo. Fica aquela coisa na nuvem, literalmente. É do governo. O governo decidiu. Não, amanhã vamos decidir outra coisa. Não, só um pouquinho. O dinheiro é nosso, nós vamos lá e vamos votar. Né? E a proximidade, a facilidade de estar perto da gestão, né? Então, dificilmente a gente, como cliente de um banco, vai conhecer o presidente. Ou de qualquer empresa. Vamos extrapolar para qualquer empresa. Sim, a empresa que faz a tua roupa ou que faz a tua comida. Imagina a sensação de tu poder opinar, não, eu quero agora fazer uma comida diferente, com outro tipo. Isso. Ou quero fazer uma roupa que não sei o que lá. Então, tu poder influenciar. Né? E isso é ultra moderno. Não
não tem os países que se dizem mais de vanguarda estão olhando para ele, olha que inovação esse conceito. Opa, nós já fizemos isso há 120 anos, né? E aí vem para outro conceito que a gente tem batido a tecla aqui. Aqui o Pampatec é o ambiente da inovação. Um setor de uma universidade federal se preocupa na inovação, especialmente tecnológica. Mas o conceito de inovação ele também é relativo à comunidade onde tu vai aplicar. Então, quando em 2023 a Sicredi, esta cooperativa, chega numa cidade que não tem cooperativa de crédito, tem só bancos tradicionais, ou banco de outro modelo de negócio, ela está levando uma inovação. A inovação ela é relativa ao ambiente. Então, quando a gente diz que em outros lugares do Brasil, outros lugares do planeta, não usam essa tecnologia de crédito, né, de gestão compartilhada do dinheiro, a gente está aplicando uma inovação. E aí a gente vem chegando para o que hoje, vamos colocar assim, como foi a Sicredi, vamos marcar um tempo, o antes da pandemia, o durante e o agora, o depois, né? Como estava a visão, qual era a ideia da Sicredi no antes da pandemia em relação ao mercado, ao uso da tecnologia, o que a gente estava enxergando naquele momento, para a gente entender o que aconteceu nesse passado recente. Eu acho que é importante, eu sei que vocês trabalham muito nessa questão da inovação, mas sempre é bom ressaltar, né? Porque o primeiro olhar que a gente, quando fala em inovação, acha que é tecnologia, né? E eu acho que inovar é justamente fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Naquele ambiente. Naquele ambiente. Nós fizemos o ano retrasado, acho que foi o ano passado, uma formação na Dom Cabral. E um dos pontos era justamente a cadeira de inovação. Né? E a inovação é justamente construir um projeto, trabalhar numa ideia bem estruturada. Aí a tecnologia vai ser um meio, talvez, para uma ferramenta para agilizar algumas coisas dentro dessa tua ideia, da ideia, essa nova ideia. Né? Em termos de produtos, de utilização, a pandemia acelerou muito a forma de se relacionar. Isso nos levou também a pensar as nossas próprias estruturas. Né? Hoje nós temos agências com espaço físico grandes, né? E o que nós buscamos inovar nesse sentido? Fazer com que o associado ele vá para dentro da agência para fazer negócios, para interagir, para relacionar com outros associados, de repente até criar espaços, né, que aqui em Alegrete, de seguida a gente vai estar mexendo ali na agência para criar, nós apelidamos ele de arena, né, que é esse espaço de troca, o espaço para coworking. E o associado ele vai escolher a forma de ser atendido, ou físico ou digital. Então, normalmente, ele vai pegar e fazer todas as suas operações financeiras e pagar seus pagamentos, produtos e serviços. Mais ordinárias do dia a dia, mais comuns. Tendo um celular ou no notebook ou em casa, e lá ele vai fazer negócios. Então, a ideia é que ele vá para lá para isso. Antes da pandemia já começou, porque a gente fez um evento lá dentro, já nesse novo conceito, né? 2019, eu acho 18, que 18 e 19 a gente fez lá dentro. Acho que 2 ou 3 amostras lá do desafio de novos modelos de negócio aconteceram dentro da agência. Então é isso, trazer a comunidade para dentro e a cooperativa e o espaço físico servir para isso, né? Para estimular. Hoje nós temos já em Uruguaiana, uma arena que já tem 4 anos, Rosário, um mês atrás foi entregue. Então, aqui na Alegrete facilita porque também tem o auditório que as empresas utilizam. Vão para lá, de repente a Unipampa ela quer fazer um encontro com os seus, de todas as empresas egressas aqui do Pampatec, com possíveis fornecedores ou tomadores de serviço. Pode marcar ali na agência esse espaço para sair, às vezes, talvez do ambiente da própria empresa ou do ambiente acadêmico, vai estar à disposição. Né? Então, isso é uma coisa que nós inovamos. Hoje, praticamente, se tem menos de 4% de movimentação de cheques. Né? Ninguém mais utiliza cheques. O Pix facilitou muito. Agora, com a abertura aí
dos produtos em Open Finance, né, que antes era o Open Bank, já evoluiu mais. Em seguida o Banco Central vai estar colocando um app que vai juntar todos os apps dos bancos, então facilitou muito o conhecimento e deu uma dinâmica para o mercado financeiro. Então a gente teve que evoluir para isso, teve que evoluir. Hoje a Sicredi tem uma plataforma digital, não precisa ir lá numa agência física para abrir a conta. Eu não lembro quando que eu fui a última vez na agem para fazer serviço bancário. Serviço bancário, tudo pelo celular, renova. Não, eu só vou para os momentos bons, como é que é? Coquetel, evento, assembleia, por aí. Hoje a gente está utilizando os espaços, por exemplo, nós temos o União Faz a Vida. Ontem lá em Rosário nós chamamos as escolas para fazer a entrega da premiação da gincana. Então foi dentro do espaço da arena, onde as próprias escolas podem mostrar os seus projetos que desenvolveram, tanto para os colaboradores como para os associados, para verem o quanto que a gente atua além do produto financeiro. Pois é, acho que era importante a gente contar um pouco, dar alguns exemplos, né? Já que você quer contar um pouco mais do qual é o conceito do União Faz a Vida e como a Sicredi opera em relação à educação, por exemplo. Esse programa União Faz a Vida ele surgiu em 1995. Um primeiro momento era capacitar os professores para que eles dessem a sua disciplina ali de forma diferente, porque o pilar dele é cooperação e cidadania, né? Desenvolver essa consciência no aluno que ele pode ajudar os outros e que ele tem uma força cidadã, né, para desempenhar na comunidade. Então ele foi muito de capacitação dos professores e depois ele evoluiu para projetos. Então hoje, e são assessorias contratadas, né? São profissionais, são empresas que eram oriundas das universidades, né? Hoje praticamente as universidades abandonaram o projeto, então hoje são empresas com mestres, com doutores que dão essa capacitação. Não é o Sicredi que faz isso. Então ele capacita os professores para desenvolver projetos nas comunidades. E aí os projetos tem vários, né? Hoje nós temáticas em temas de sustentabilidade, meio ambiente. Tudo. A ideia justamente é estimular que o aluno, o professor e a comunidade escolar, eles descubram quais os projetos que naquele momento sejam importantes para a comunidade ou para aquela comunidade escolar. E a metodologia digamos, das descobertas é chamada expedição investigativa. Hoje de manhã eu acompanhei os projetos lá na escola Princesa Isabel. E um dos projetos foi justamente a qualidade da alimentação, onde eles viram uma necessidade de criar um projeto para mudar os hábitos, então alimentação mais saudável, com legumes, com verduras. Né? Entendi, tipo, o tema e o tópico do projeto é eles que... Aí entra a assessoria para orientar no projeto e eles saíram, eles foram numa igreja onde tem uma horta comunitária ali para aprender, né? Viram como fazer, como que usam um adubo orgânico e ali as disciplinas todas, elas entram juntos, né? Um outro projeto era como que seria o Alegrete se fosse governado pelas crianças. Então eles vieram para conheceram, vieram na praça, viram os pontos históricos. Aí o professor pode fazer um projeto, por exemplo, da geografia, como que ele se desloca lá da escola, se orienta, digamos, os pontos cardeais, quais são os monumentos que tem na praça. Então ele é multidisciplinar, né? Então, e não interfere na proposta pedagógica do município, ele vem para complementar. Então nasce da necessidade, né? Nasce da base. Um projeto que a gente sempre gosta de comentar, que aconteceu no primeiro ano lá em Uruguaiana, que na escola lá no bairro, um bairro bastante populoso, tinha um problema de gravidez precoce. E depedravam a quadra esportiva ali. Então eles sentiram a necessidade de recuperar isso. Então entra todo o projeto, entra a biologia, entra a área de saúde, com palestras, e eles no ano seguinte já diminuíram esse índice. E os próprios alunos no seu outro projeto recuperaram a quadra, que ficava fechada no final de semana, acabou ficando aberta e eles recuperaram a tela, pintaram as tabelas de basquete,
a comunidade utilizando e cuidando, porque aquilo é deles, né? Então, é o resgate da cidadania. Só para a gente fazer um paralelo, né? E para os mais novos também, né? E uma época, ESG e a tua empresa tem que ter responsabilidade social. Primeiro de tudo, se não fizesse nenhum projeto dito social, para mim, as cooperativas no geral, o cooperativismo do jeito que ele é, independente se é de crédito, se é de agrícola e tal, já são uma responsabilidade social porque já são espraiadas, já é dividido, não é de um dono só, é de todos os associados. E segundo que obrigatório, além de ser por lei, mesmo quando não era obrigatório por lei, sempre tiveram essa preocupação em fazer, distribuir para o social, para transbordar, para além do negócio ser também preocupada com a comunidade, com a cidadania, com coisas que vão nos gastar. E isso me lembra de uma... Moderno, né? Muito moderno. Sim, então, isso que eu estou dizendo. Também a questão ambiental. O pessoal vem com essa moda agora. Só um pouquinho, faz 120 anos que é moda no Sicredi. Quando vê a questão ambiental, parcerias com a própria cooperativa agropecuária, com os técnicos ir lá cuidando, dando a tecnologia adequada. A questão social, que é a distribuição do resultado. E agora, mais recentemente, o Fundo Social, né? E tu trouxeste antes o exemplo da governança, onde através dos coordenadores de núcleo, através das assembleias, eu posso participar da gestão. Né? Na Assembleia Direta sempre foi, né? É isso que eu me refiro. Há 120 anos que inventaram é ESG desde sempre. Então, só para o pessoal que está pegando o termo da moda, né? Porque a palavra sustentabilidade foi muito associada só à questão ambiental. Sim. O que é pouco é reduzir o tamanho do significado do que é ser sustentável. Para mim, ser sustentável tem muito mais a ver com perenidade, com longo prazo. O ambiental está dentro, ninguém detonando o meio ambiente vai ter perenidade, vai ser sustentável ao longo do tempo. Né? E a gente diz qual é o modelo de negócio que está aí 120 anos. Então, o que nós estamos fazendo enquanto cooperado aí por uma Assembleia e votar que a gente quer fazer um projeto social além do financeiro, é porque a gente quer ter futuro. A gente quer que a comunidade tenha futuro. Né? Então, esse conceito de sustentável no futuro que para mim é maior do que ambiental, social, financeiro, qualquer outro conceito. Cara, eu quero ter futuro. Sim. É isso. Aí quando conhecer o associado do seu negócio, né? À medida que eu estou olhando um crédito para ele, por exemplo, né? E estou mostrando para ele que talvez aquele investimento no momento não é adequado. Pode até criar uma certa animosidade, mas não adianta. Se tu fizeres isso que... Mas não quer me dar dinheiro, o Zeca não quer me dar dinheiro. A parte técnica não está recomendando, então até isso é uma função social, dizer um sim ou saber dizer um não, por quê, né? Orientação. Ou então conhecendo o negócio dele, oferecer uma linha de crédito que ele vai conseguir crescer, vai conseguir fazer alguma inovação e vai se sustentar ao longo do tempo. Sustentabilidade é isso, né? Um crédito consciente. E quando a gente não trabalha com meta, não faz isso forçado, né? Então, olha, não posso por isso, tem os motivos, não tem uma oferta de um produto goela abaixo, como é o jargão do mercado, né? Porque isso eu vou fazer uma venda uma vez, mas depois não faz, né? Então, se eu não cuidar bem da saúde financeira do associado, do cooperado, o reflexo vai dar na cooperativa depois. E da comunidade. E da comunidade, sim. Acho que isso para mim é o conceito, né, que chama a atenção da gente. E para a gente dar um zoom agora nesse novo modelo que a Sicredi Essência chama de fundo social, eu quero entender. Não era, né, então, se tu quiser contar qual foi essa decisão do nome, do modelo, de como captar os projetos, o que aconteceu, né, quando foi, como foi, e se é Sicredi Brasil, Sicredi, quem é que usa o conceito e o método do fundo social para a gente entregar e chegar onde nós estamos, né? Esse é este programa, o PampaCast, é um dos projetos financiados pelo Fundo Social. Mas por que antes tu distribuía igual para projetos sociais, mas como é que foi essa mudança de método aí, de jeito de fazer?
Hoje, por lei, eu posso criar os fundos estatutários, né? Então, hoje no Sicredi eu tenho o fundo de reserva, que é parte do resultado vai para garantir ali, porventura um resultado negativo no exercício, usa esse fundo de reserva para isso. E tem o fundo de assistência técnica, educacional e social, que ele é limitado por lei, ele é no mínimo 5%, que se usa para formação, para treinamento dos colaboradores, para as assembleias, para eventos com os associados. E algumas cooperativas do Sicredi começaram a criar um fundo estatutário para destinar para esses projetos sociais das comunidades. Então ele virou um fundo estatutário com viés social. Então, o nome que todas utilizaram, o fundo social. E cada uma lá decide, né, a assembleia é o associado que decide um percentual, normalmente o percentual do resultado. Nós olhando aqui para a nossa região, a ideia foi criar um valor diferente, que não fosse só um fundo. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Lógico que esse fundo, normalmente, ele está no estatuto um percentual e depois ele tem uma regra, né? E nós, desde que nós levamos para a Assembleia, que na época tinha o nome, como seria um valor pecuniário, usamos lá na época um valor chamado de valor S, porque era aqui ser do Pampa, ser Sicredi, ser sustentável, social, né? E aí nós dissemos na Assembleia, é ensinar a pescar e não dar o peixe. Eu lembro de numa primeira reunião que nós tivemos com as entidades aqui de Alegrete, explicando o funcionamento. Eu estava nessa. E tinha uma pessoa lá da PAI. Depois ela veio comentar conosco. No primeiro momento eu olhei o projeto e pensei em criar uma biblioteca em braille. Mas ela não ia gerar, ela tem o viés da educação, mas não ia gerar uma receita, uma renda para estimular o empreendedorismo. E aí ela lembrou que eles tinham uma oficina de marcenaria parada, que ela poderia fazer um projeto para reativar a oficina, os alunos iam trabalhar toda a questão de motricidade, iam poder produzir algum material ali, se sentir útil, venderiam, e lógico que não resolve o problema da PAI, mas desenvolve o viés do empreendedorismo, que eu sou capaz de realizar, comercializa e ajuda um pouco nas receitas. Então esse foi o viés que nós adotamos aqui. Por isso que não colocamos como um fundo estatutário. Então, era um valor, nós vinculamos também com o incremento dos recursos, que é para as pessoas terem ideia, mas quanto mais dinheiro eu botar no Sicredi, mais vai gerar crédito e vai gerar recurso para o fundo social, né? Então, se eu colocar nada contra os demais, mas se eu estiver colocando num banco, esse recurso, como tu falaste, não fica aqui. Quanto que é investido em projetos sociais, culturais, segurança, saúde? Pergunta para o teu banco quanto que ele investe em projeto social na tua cidade. Então, essa foi a ideia. Manda o Instagram lá, vocês vão responder. Manda o WhatsApp, vocês vão responder. Então, essa foi a ideia de criar como um valor, né? E é claro que aí depois isso hoje está tudo na Fundação Sicredi. Naquele primeiro ano nós tínhamos que criar toda a tecnologia para cadastrar o projeto. Como depois isso passou para a Fundação, e ele tem o nome de Fundo Social, nós então... E aí ficou nacional. Ficou nacional, está lá. Ele tem esse nome nacional e cada cooperativa tem a sua regra ali, né? Dos projetos, onde linhas, linhas. Educação, empreendedorismo. Isso. E os percentuais também, cada cooperativa define. Então a gente sempre manteve esse olhar, saúde, segurança é importante, mas que no próprio projeto da saúde tem algum viés do empreender. Né? Então, e da sustentabilidade. Né? Eu vi um bem legal que foi de colocar, acho que placa solar, energia solar no asilo, foi algo assim. Isso, acho que me chamou de isso, a gente podia só comprar as coisas para dentro do... Já seria nobre, já seria social. Claro, mas tu dá um negócio que vai diminuir uma despesa, vai dar a longo prazo. Eu acho que esse conceito é bem importante. Isso. A formação de mão de obra também, em alguns casos de garçom, cursos técnicos, assim, né? Que pegam uma associação de profissionais, o Rótulo, um clube de serviço, cria um projeto e contrata justamente para inserir no mercado de trabalho. Então, esse é o olhar que se tem no Fundo Social.
Já são 4 anos, né? Nós temos mais de 266 projetos, 3,2 milhões que foram investidos nesses 4 anos. Tem um ano de pandemia também, e nós tínhamos muitos projetos que eram de capacitação de mão de obra naquele período, que não puderam Tinham ações presenciais. Não puderam ser realizados. Mas a ideia é essa, né? E que o associado e a comunidade entenda que é o dinheiro dele, é o meu dinheiro que eu coloco na minha cooperativa e ela está alavancando o desenvolvimento, a inclusão, a geração de emprego e renda, né? Então, por isso que se colocou um percentual vinculado com o aumento dos depósitos, né? Não, e isso é louco porque em marketing mesmo, hoje, grandes marcas investindo muito dinheiro para que o cliente se engaje e vire defensor da marca. Eu disse, tá, então faz uma cooperativa, então, porque é tipo isso. O que a gente está fazendo? A gente é cliente, eu ganho, né? Eu contrato um serviço com esse cliente. Eu quero que tu faça a gestão do meu recurso financeiro, quero um empréstimo. E ao mesmo tempo, eu sou dono, né? Contrato, voto nos projetos, enfim. Então esse é o modelo que a gente... Cara, mas os caras estão lançando isso como inovação e a gente já faz isso, ensinando. Moderno. E bate com a nossa campanha, não é só dinheiro, é ter com quem contar. É basicamente sobre isso, né? E eu gostaria de a gente contar 1 ou 2 casos da integração da Sicredi tradicional, no sentido de 120 anos da história da Garti e tal, quando enxerga que está acontecendo um movimento na Unipampa, em Alegrete, de inovação, onde empresas estão trazendo produtos inovadores, estão prestando serviços diferentes, né? Especialmente EGD Energia. Chega 2012, mudou a lei do Brasil sobre energia solar, o uso da energia solar nas casas e nas empresas é regulamentado, digamos assim, passa a fazer sentido econômico e também jurídico. E aí, em 2013, a EGD começa a tentar vender os primeiros projetos de usinas solares nas casas e nas empresas. Como que a Sicredi enxergou e atuou nesse momento de uma coisa que mudou o Brasil? Um novo negócio, uma nova regulamentação, com regras próprias de um setor. E o que aconteceu naquele momento, né, entre Sicredi Essência e EGD? Eu acho que o importante é justamente esse olhar de apoiar as coisas locais, né? Então, das primeiras parcerias, que agora tem outro nome, mas o desafio dos novos modelos de negócio. Nós temos também outro exemplo, né? O primeiro foi também aí já mais prático e a campo, né, que é o da EGD, né? Nós também, como cooperativa e com esse olhar de sustentabilidade, de empreendedorismo, né, e de economia, nós vimos que a solução era muito boa para nós. E aí acho que nós somos um dos primeiros clientes, né? Mas possivelmente na época o maior cliente da EGD, e que é uma empresa originária, né, regressa do Pampatec. Então apoiar essas iniciativas, e que eu acho que aí não é só discurso, é ir para a prática, né? Hoje, né, todas as nossas agências aqui no Rio Grande do Sul, onde nós tivemos a possibilidade física de colocar as placas, foram colocadas, mas o estacionamento ali na sede, né, e a cobertura ali, hoje em torno de 70% da nossa energia consumida, né, ela é produzida por nós, né? Então, e a partir disso também o Sicredi como um todo no Brasil, e em especial no estado, ele puxou à frente na liberação de recursos, né? Então, teve das maiores carteiras. Foi criado uma carteira, um prazo, um modelo de negócio especial para solar, não só para a EGD, mas sim para qualquer empresa que vender solar. Mas o que eu me refiro é que eu, como associado, pude comprar, né, a minha usina solar em casa no dia que a Sicredi enxergou que não fazia muito sentido o prazo de só 48 meses que o mercado estava fazendo. Isso. E entendeu que dava para fazer melhor que isso.
E depois teve as linhas oficiais, BNDES também, que foram usadas mais para volumes maiores, mas a nossa linha de recurso próprio ela era muito competitiva. Sim. Porque questão de projeto, as empresas parceiras já faziam, a gente criou um mecanismo interno para dar agilidade, né? Então na prática, além de levar o recurso, nós também adotamos, né? Nós temos outro exemplo de parceria que foi a criação do aplicativo do Sicredi, né? É uma parceria com outra empresa, não sei se pode fazer, merchan. Não, claro. A Portal, que é egressa do Pampatec, claro. Parceria com o Sicredi, criou um app, e parceria com a Unipampa de Uruguaiana, que é a que alimenta a ferramenta com informações da pecuária. Né? Isso, é que lá em Uruguaiana, como tem a medicina veterinária, o curso lá, eles têm o conteúdo e um grupo de pesquisa sobre pecuária, especialmente corte e leite, mas enfim. E então o conteúdo de qualidade levado para a mão do produtor também faz parte disso. Né? Então, investiu 2 vezes. Investiu contratando uma empresa local para fazer uma solução que levava mais conhecimento e ajudava o produtor. E nós patrocinamos uma bolsa de mestrado lá para a universidade alimentar o aplicativo. Né? E tem várias, também tem aí é um projeto nacional lá em São Paulo, que também tem lá um hub de inovação que o Sicredi como um todo apoia. Né? E aqui também... Não, e aí, só para fechar na qualidade e na quantidade, né? Então a gente, com apoio não necessariamente financeiro, mas acreditando no projeto desde 2013, a gente faz no início era só um desafio, agora a gente, né, tem o ano inteiro chamado Startup Pampa, né, tem ações o ano inteiro de qualificação, curso e tal, e a Sicredi desde sempre, cara, é empreendedorismo e inovação, vamos junto. Depois de conseguir o apoio financeiro para ajudar esses negócios. Então, só para te atualizar dos números, agora com 2023, até hoje, ainda não fechou o ano ainda, né? 2 novos CNPJs surgiram só esse ano, a partir do pessoal que está fazendo. Já com eles nós vamos fechar 22 CNPJs que nasceram desse programa. Então, esse ano fechamos esse número. Tem os que ainda vamos assim, ficaram com aquela sementinha, vão amadurecer. Vários deles demoraram 2, 3 anos para efetivamente, agora eu vou virar um CNPJ e vou começar a vender. Mas são milhares de pessoas impactadas por um conteúdo que não está no dia a dia das pessoas. Assim como o cooperativismo, infelizmente, para mim deveria ser, né, obrigatório na disciplina. Eu queria que meus filhos tivessem aprendido na escola. Né, minha filha, para mim, na faculdade agora, tendo que morar sozinho e pagar as contas, me larga essa. Cara, pai, por que não me ensinaram na escola sobre cartão de crédito, sobre dinheiro? Parece que está na lei, mas não aplica. Pois é, e sobre empreendedorismo também. Então a gente vai lutando para fazer um paralelo, né, colocar esse conteúdo no paralelo. E agora, para a gente, vamos dizer assim, ir encerrando essa conversa, mas... abrindo, já que a gente está fazendo o último episódio da temporada, o que a Sicredi está olhando para o futuro, né? Você tem esse investimento agora no Espírito Santo, se quiser falar um pouco dele, eu considero ele uma aposta no futuro, mas não só, aí eu deixo assim, aberto, assim, o que é futuro para o presidente da Sicredi Essência, o que a gente está olhando para o futuro, para onde vai negócio, cooperativismo no Brasil, se quiser, e deixar uma mensagem aí. Mas enfim, vamos falar do futuro agora. Hoje aqui a nossa cooperativa ela já ocupou toda a área de ação aqui no sudoeste do Rio Grande do Sul, né? Os 12 municípios, 14 agências, e nós estamos num projeto da nossa central Sicredi Sul-Sudeste, que é levar o cooperativismo para os estados onde o Sicredi não estava presente, que é Minas Gerais, que nós até fomos conhecer há 3 anos atrás, né? Mas lá, num primeiro momento, há 5 anos atrás, nós entendemos que ainda nós tínhamos oportunidade de crescimento aqui na região. Não fomos por projeto de Minas, hoje são 21 cooperativas que estão lá, são 25 grandes áreas em Minas que foram distribuídas. Já tem quase 200 agências lá em Minas Gerais. Então o projeto, agora nessa semana a gente definiu as últimas 3 áreas e tem 4 cooperativas candidatas para ocupar essas 3 áreas. E nós optamos então no segundo momento para ir para o Espírito Santo,
a nossa cooperativa e mais 4, nós são 70 e poucos municípios, né? Nós temos uma área para desenvolver lá de 17 municípios. Nós já abrimos em 4 municípios, nós temos 5 agências, agora no dia 8 vamos inaugurar no 6º município. Então, os maiores nós já estamos entregando, né? A partir de agora vem os municípios com a população menor. Então, aí talvez um novo modelo de agência, mas para agilizar essa ocupação do espaço. Então, nesse universo dos próximos 2 anos, é isso. Remodelar a agência de Caciqui, aqui no Rio Grande do Sul, que ainda que falta remodelar. As arenas, aí é melhorar os espaços tanto em Itaqui como em Alegrete e ocupar esses espaços lá. A previsão para o ano que vem é mais 4 agências, dependendo aí de como que a gente acha, qual é o modelo que se vai colocar, se é uma agência completa, um escritório, talvez 4, 5, 4 está prevista, né? Mais 4 para o ano seguinte, para ocupar toda a nossa área nos principais municípios. O Sicredi como um todo está nessa batida aí, né? Qual é o nosso olhar de futuro? Assim? O cooperativismo, e a gente sabe que tem outros, na nossa região tem outros sistemas que estão entrando aqui, né? A gente está olhando como um copo meio cheio. Todas as cooperativas de crédito, né? De todos os sistemas e cooperativas solteiras, nós não temos 10% do PIB bancário. E hoje tem uma concentração aí ao redor de 60% com 5 grandes bancos. Então, tem um mercado enorme para atuar e para crescer, né? Então, o nosso olhar é cada vez mais ter essa cultura da informação e da capacitação do nosso associado e da comunidade para que ele entenda tudo que nós conversamos. Porque na hora de fazer um negócio, muitas vezes, alguns que não têm todo esse conhecimento, ele olha a taxa. E não é só a taxa. Vai fazer a conta lá no final, quando eu não pago um IOF, que às vezes não é dito. Enfim, quanto que o recurso fica no município. Então, quantos projetos sociais o Sicredi tem, né? Então, acho que a conta final ela é bem diferente. E as nossas equipes estão trabalhando muito forte nisso, que é o nosso chamado programa Crescer, que é a capacitação do nosso associado. E aí não é só sobre cooperativismo, né? Porque lá na origem desse programa era ensinar cooperativismo. Eu acho que ensinar os diferenciais cooperativos e o que acontece na prática, o resultado está sendo muito importante. Então, mostrar como que acontecem os negócios, a dinâmica do dinheiro circular, o recurso que muitas vezes é captado fora, ou de um banco de asfalto, um banco comercial que não aplica no agro, que por lei ele precisa aplicar. E isso que a gente está mostrando aí no dia a dia. Acho que o desafio é esse, né? Crescimento sustentado, sem grandes loucuras, aí, né? Trabalhar com os diferenciais que a gente tem hoje, taxas médias abaixo da média do mercado, algumas isenções de tarifas que se tem hoje que não é campanha, é a forma Sicredi essência de atuar. Então, e a inovação sempre por perto, sempre aliada, sempre como ferramenta, sem perder os valores, né? Acho que é isso que é mais importante. Isso. E aí, claro, aí nessa parte mais de inovação de tecnologia tem gente que cuida disso. A gente tem uma estrutura hoje centralizada em Porto Alegre que cuida da parte de tecnologia. Na cooperativa nós temos nossos guris ali da TI, que a gente chama, que estão sempre ali criando os robozinhos ali para facilitar processos, né? Automatizar processos. E aí diz, a tecnologia vem para diminuir, né, a mão de obra. Pelo contrário. É usar com inteligência. Usar com inteligência e cada vez mais a oportunidade no mercado de trabalho para essa área ela é crescente, né? O potencial que se tem aqui em Alegrete. Para quem não é da área também, né? Porque talvez está mudando um pouco do perfil do que a gente está esperando de quem não é necessariamente da tecnologia, mas que tem que conhecer e que tem que entender que a missão é ser ser humano, é atender pessoas, é relacionamento, enfim, que é uma coisa que, por mais que a gente automatize, não vai ser substituída, né? Não tem quem não tenha um smartphone, uma smart TV em casa, né? Que são possibilidades inteligentes de se relacionar. Então, a gente também tem, não como desenvolvedor, né, mas entender a tecnologia, porque ela veio para facilitar, né, em tudo. Tá bem. Então, é isso. Eu gostaria que tu
a gente sempre tem uma mensagem especial, né? Estamos também, né, cronologicamente, estamos gravando no final do ano de 2023, então é uma mensagem toda em final de ano, um especial para o nosso público, que é efetivamente mais o estudante, enfim, a gente abre esse momento para ter as considerações finais, digamos assim. Eu acho que a mensagem que eu deixo sempre assim, é acreditar, né? Eu acho que acreditar no seu sonho, acreditar no seu projeto e estudar, gente. Não adianta, se não estudar, não tiver conhecimento para realizar as coisas, elas muitas vezes não têm essa sustentabilidade, né? O Sicredi é uma empresa que tem esse olhar, que permite o erro, né? O erro no sentido do aprendizado. Então, se permitam a errar, que é para crescer e aprender com os erros, né? Não é o erro do dolo, do fazer por fazer errado, mas é o erro do aprendizado. Eu acho que isso é muito importante, que as pessoas acreditem nisso. Aceitem desafios, né? Lá atrás, quando me convidaram, né, para entrar no Sicredi, o que é isso, né? E muitos amigos ou conhecidos, o que tu quer com o sistema financeiro? Tua formação é outra, né? Não aceita, né? Mas o dinheiro está na vida de todo mundo, querendo ou não, né? Então, acho que é acreditar sempre nos seus sonhos, se capacitar, né? Acho que conhecimento nunca não ocupa espaço e ele sempre vai trazer novas alternativas de aprendizado, novos negócios. E desejar que todos tenham final de ano aí com seus familiares, com muita saúde, que tenhamos aí um novo ano com muita paz. Não dá para deixar de fugir, né? O mundo em guerra, afetando a economia, né? Que as pessoas pensem um pouco diferente, né? Por que eu continuo fazendo as mesmas coisas aí que eram feitas há milhares de anos atrás, que não levaram a nada? Eu acho que vamos errar erros novos, pelo menos, né? Eu sou do erro novo, né? O sentar, dialogar, acho que ele é mais produtivo do que estar brigando aí. Então, muito bom. Grato pelo espaço e a Sicredi continua à disposição para o que precisar. Continuamos parceiro, 2024 tem projeto de novo. Tá bem, muito obrigado, Zeca. Obrigado a todos. Obrigado a todos.